me senti na década de 90 com esses louvores, né? Não sei se você também. Você pode sentar em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Enquanto as crianças se movem, eu queria que você vá pensando aí como você é sob pressão. Porque uma coisa é aqui, né? Uma coisa é no dia a dia normal, nos nossos desafios singelos da vida, mas como você é sob pressão? A gente às vezes não percebe, mas você já perguntou para alguém, ou você já teve o retorno de alguém, o feedback de alguém dizendo, olha, quando você está acuado, está sob pressão, você reage assim, você reage assado, você é arredio, você é mais paciente, talvez numa fechada no trânsito, né? Quando a coisa se instala ali, o problema se instala, como você é? Você já parou para pensar nisso? Como você reage sob pressão? Às vezes a gente não pensa nessas coisas, mas é muito importante, primeiramente, nós lembrarmos que a vida é uma vida onde nós, em todo o tempo, estamos vivendo sob pressão. Amém? Você não sabia disso, não? E crente também vive sob pressão. Né? Você vai ver lá o apóstolo Paulo, de forma bem, num contexto de expressões ali, ele vai falar, de todos os lados somos pressionados. Ele vai dizer, olha, existem pressões internas, mas também uma pressão interna que me impulsiona a pregar o evangelho, a ir adiante, mas por todos os lados nós somos pressionados, mas porém nós não. Você lembra do texto? Não desanimamos. Amém? Mas a grande questão é essa, que nós somos e sempre seremos pressionados. Por isso é tão importante a gente saber como a gente responde sob pressão. Porque às vezes, se você for fazer uma jornada aí na sua vida, voltar um pouquinho para trás, pensando, você vai ver que grande parte dos problemas que você se enfiou foram problemas que são resultados de uma resposta errada sob pressão. Quando você foi pressionado, você reagiu. Quando você foi pressionado, você foi mais ríspido. Quando você foi pressionado, você decidiu de forma, às vezes, até impensada. Já aconteceu isso com alguém? Sob pressão, você respondeu alguma coisa, você diz, não, mas eu não, quem é esse? Não, esse não sou eu. E eu queria convidar você a, junto comigo, meditar sobre um episódio muito interessante nas Sagradas Escrituras. E é um dos livros da Bíblia que você não vai ver aqueles milagres extraordinários acontecendo. Você não vai ver nem a palavra Deus aparecendo. Aparece ali Adonai, aparece Senhor, mas a palavra Deus também não aparece. É o livro de Ruth, você já leu? Amém? Quando a gente olha para o livro de Ruth, a gente... o livro dá o título, né? O título do livro é o nome de uma moabita. E ela não é uma hebreia, ela não é descendente de Abraão, ela é uma moabita. E só para contextualizar você, os moabitas não eram um povo muito legal. Os moabitas eram aquele povo que era descendente, eles eram descendentes, na verdade, Moabe era filho de um incesto. Imagine. E aí Deus estabelece ali algo muito claro, e dizendo, olha, os hebreus não querem vocês em contato com os moabitas. Nem os moabitas e nem os amalequitas. Os dois, eles vêm dessa mesma ação, onde duas filhas, uma mais velha e uma mais nova, elas embriagam o pai, e elas têm, olha só que coisa dramática, elas embriagam o pai, elas têm relação com o pai, elas engravidam do pai, um filho, se não me engano, é Meleque, ou uma coisa assim, não lembro agora exatamente o nome dele, mas está lá em Gênesis 19, e o outro filho é Moabe.
E aí Deus estabelece ali, olha, se distanciem deles, porque eles não carregam a minha bênção. E aí, Ruth é justamente uma moabita. Mas deixa eu contar a história do começo, eu queria que você abrisse comigo lá, Ruth, capítulo 1. Se você não está com a sua Bíblia, vai ser projetado aqui, Ruth, capítulo 1, nós vamos ver do 1 ao 5, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, e vai nos retratar aqui uma história de alguém que decide sob pressão e não decide muito bem, ok? Vamos lá, achou aí? Ruth, capítulo 1, verso 1 diz assim: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com uma mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom, Quilom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e seu marido. Deixa eu contextualizar você, e algumas coisas vale a pena a gente perceber nesse texto. Primeiro que o texto começa dizendo: na época dos juízes houve fome na terra. Algumas versões vão dizer na época em que os juízes governavam. Quando você volta um pouquinho para o livro de Juízes, você vai perceber que ali está dizendo, olha, e não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia bem. Era uma época complexa aqui. Era uma época onde a verdade era essa, não havia rei em Israel, e cada um decidia o que parecia melhor. E nesse período, literalmente, o povo se dispersa, o povo bagunça a cabeça. E aqui é interessante a gente fazer algumas considerações, mas nessa época, há fome, acontece fome em Belém, onde eles estão lá e eles começam a passar fome. O pai de família, o Elimeleque, ele pensa, o que eu vou fazer? Minha família está passando trabalho, vou me mudar. E ele sai. Agora, é interessante a gente voltar um pouquinho e perceber que Elimeleque, o nome dele, e entenda que no contexto hebreu e naquele contexto do mundo antigo, o nome era dado por alguns motivos. O principal motivo que era dado o nome era por ou algo diretamente vindo de Deus, uma orientação extraordinária e profética vinda do Senhor para dar um nome para uma criança, ou fruto de observação. Fruto de alguma coisa que eles observaram, eles davam um nome. Ok? Era assim que acontecia. O que a gente percebe aqui? Elimeleque, olha que interessante era o nome de Elimeleque. Elimeleque significava, meu Deus é rei. Esse moleque cresceu sabendo que o nome dele era, meu Deus é rei. Ele cresceu sabendo, ele era de fato um hebreu, ele conhecia quem era Deus, ele ouvia as histórias do Senhor, ele sabia que Deus era soberano, e ele tinha um nome dizendo, meu Deus é rei. Noemi também tinha um nome interessante, Noemi tinha um nome de doce. Esse era o nome de Noemi. Mas olha o nome dos filhos deles. Lembre, ou você recebia o nome por uma ordem profética, ou você recebia o nome por conta de observação. O nome dos filhos deles, Malom e Quiliom, Malom significava doente ou enfermo. E Quiliom significava frágil ou cansado. Muito provavelmente esses 2 moleques também, eles cresceram com alguma ou enfermidade, alguma coisa, e eles, o nome deles muito provavelmente era uma observação acerca da vida deles. E eles estavam até então em Belém, e se instala fome lá. E o pai, Elimeleque, tem uma ideia. Bom, está ruim, a gente não sabe o que fazer, eu tenho que tomar uma decisão, o que eu vou fazer?
vou mudar. E aqui a gente começa a tirar algumas lições de aplicação para a nossa vida. E é por isso que eu intitulei essa mensagem sob pressão. Porque Elimeleque toma uma decisão sob pressão que traz grandes prejuízos à sua vida. Elimeleque, e aqui eu quero que a gente possa estabelecer agora, desde o começo da mensagem, dois referenciais para nós. Quando a gente está falando aqui de Moabe, a gente está falando de um lugar que não é a vontade de Deus. E a gente fala de Belém, a gente está falando de um lugar de alimento, um lugar de pão. Belém significa casa de pão, um lugar de sustento. Então, sempre que a gente for falar nessas duas realidades, a gente está falando exatamente dessa transição que Elimeleque faz. Ele sai de um lugar aonde de fato meu Deus é rei, e ele vai para um lugar aonde Deus diz para ele, não vá para lá. Agora, sob pressão, ele faz uma conta e ele diz, eu vou para lá. Sob pressão, eu e você, muitas vezes, nos deslocamos e tomamos decisões que, a princípio, e dentro de uma avaliação pessoal, muitas vezes matemática, a gente diz, é a melhor solução para a minha casa. É a melhor solução para a minha família. É a melhor solução para a minha esposa. É a melhor solução para os meus filhos. É a melhor solução para a minha vida. E aí você toma essa decisão e você sai, muitas vezes, do lugar onde Deus de fato é rei, para um lugar onde não. Para um lugar onde Deus não enviou você. Para um lugar onde Deus não quer que você esteja. E nessa noite, o intuito de nós falarmos sobre isso é justamente porque sob pressão, nós acabamos tomando decisões que nos afastam da presença de Deus. Parece que a gente só consegue olhar para o livro de Ruth lembrando do final do livro. E o final do livro é extraordinário, é verdade. Existe restauração ali. Mas existe um preço pago muito alto. Elimeleque pagou um preço muito alto. Os filhos dele pagaram, imagina, vai uma família e volta uma mulher. A grande questão é que quando nós vemos esse deslocamento que é fruto de pressão e é fruto também de, às vezes, um raciocínio, não, olha, está difícil aqui, então eu vou para um outro lugar. Quantas vezes você já não fez isso? Quantas vezes você não pensa em desistir de coisas porque está difícil? Quantas vezes você não pensou em desistir de coisas porque elas não estão da melhor forma? Às vezes a gente faz isso. E muitas pessoas me procuram, e algumas, às vezes, dentro do ministério, e eu sempre tenho uma fala que é a mesma. Às vezes a pessoa vem, está difícil tal departamento da igreja, estou pensando em entregar, e a pergunta que eu faço é, por que você está entregando? Você está entregando porque recebeu uma direção clara de Deus, que é o fim, ou porque está difícil? Ou porque você está sob pressão? Ou porque está sendo pressionado? Ou porque você está diante de uma dificuldade? Porque a gente faz isso. Diante da dificuldade, a gente pensa logo no escape. E esquece que quem dá o escape é Deus. E é do jeito dele. Aqui a gente vê Elimeleque fazendo uma conta, ele diz, não, melhor coisa é eu ir para um lugar aonde eu ainda sei que tem comida, ainda que esse lugar vá completamente contrário à vontade do Deus cuja me deu o nome. Você está entendendo? O que a gente olha nesse texto é que ele vai, logo depois ele morre, mas aí eles ficam alguns dias lá, não é isso que o texto diz? E depois elas voltam? Como é que faz? Quanto tempo eles ficaram lá? 10 anos. E como se não bastasse, ele só não tivesse mudado de geografia, a Bíblia relata que os 2 filhos dele casaram com mulheres moabitas, que também era uma orientação clara da parte de Deus, não faça. E eles vão, e eles casam, e aqui a gente tira outra lição. Às vezes porque talvez é uma mensagem que não é tão contemporânea assim, né? Mas às vezes a gente não dá bola para essas orientações que Deus dá.
Quando ele está dizendo, cuidado, quando você entra em julgo desigual. E aí, para muitos, essa palavra julgo desigual não faz nem sentido. O que, que é? Porque isso é uma linguagem que vem do campo, que vem do trato com os animais. E, de forma simples, o julgo desigual é quando você tinha 2 animais, um maior que o outro, você colocava a canga neles. Geralmente, o animal maior, ele tinha que fazer a força maior, porque o pequeno, ele não tinha força, ele não adiantava. Ou ele ia pendurado, ou ele não ajudava nada. E aqui, esse texto está dizendo exatamente isso. Olha, eles saem do centro daquilo que Deus tinha planejado para eles, vão para outro lugar, e ainda seguem. E aí, agora, aplicação para nós. Muitas vezes nós desconsideramos isso. E, de novo, não é uma mensagem legal da gente ouvir. Porque muitos de nós estão envolvidos, estão caminhando literalmente em julgo desigual. Estão caminhando, às vezes, num matrimônio, às vezes numa sociedade, às vezes numa amizade muito mais intensa, com pessoas que literalmente são de Moabe e você é de Belém. O que significa dizer? Significa dizer que quando se isso se concretizar e vocês avançarem na vida, quando o seu filho adoecer, a sua esposa ou o seu marido não vai orar por ele. Você está entendendo? Aqui o que acontece é porque não está no escopo do pensamento do moabita, Deus, como falamos no domingo passado, Deus não está na equação. Ah, mas eu conheço histórias muito legais. E eis aqui uma delas. Eu sou uma dessas histórias raras que acontecem, que uma menina encontra um rapaz que não é cristão, começa a namorar com ele, e ele converte. Mas isso teve um preço para ela, teve um preço para mim. A grande questão é que quando nós olhamos para um texto como esse, nós vemos que, sob pressão, às vezes, a pressão do medo de ficar só, te faz mudar e ir para Moabe. Talvez a pressão do medo de não prosperar te faz mudar e ir para Moabe e fazer acordos que Deus não quer que você faça. Te faz comprometer coisas que Deus não quer que você comprometa. E a verdade é que nessa noite, muito provavelmente, tem muita gente aqui que está em Moabe. Tem muita gente aqui que, sob pressão, tomou decisões que colocaram você justamente num lugar aonde você novamente está vivendo escassez e dificuldade. Enquanto em Belém, Elimeleque tinha fome, em Moabe, Elimeleque não tinha nem vida. Enquanto em Belém os seus filhos tinham fome, em Moabe ele não tinha mais seus filhos. Você está entendendo? Às vezes, nós, por pressão, tomamos o primeiro rumo, que é supostamente o mais rápido, a solução mais emergencial. Mas nem sempre é isso que Deus tem pensado e planejado para mim e para você. Então, nessa noite, o desafio para todos nós aqui, e eu acho que eu já ouvi um pastor dizer isso, né, que quando a gente não consegue responder a pergunta do que eu faço com o que eu ouvi, o pregador não pregou bem, a grande pergunta é o que eu e você fazemos com isso que estamos ouvindo. Primeiro começa em a gente avaliar onde estamos hoje. O lugar onde você está hoje, ele é fruto de quê? Ele é fruto de uma orientação de Deus, ele é fruto de um direcionamento de Deus. Você tem a convicção que soberanamente Deus conduziu você, ou você reconhece que está numa condição hoje, como Elimeleque estava, pressionado pela escassez, pressionado pelo medo, pressionado pelo pavor, você muda. Quanta gente! Isso eu não estou falando de coisas que eu ouvi falar, coisas que eu vi.
Quantos caras, alguns amigos meus, foram para a igreja junto comigo, mas eles estavam carentes para casar. E aí viram na igreja um lugar cheio de menina bonita. E aí foram para lá e casaram, só que os anos passaram. Mas eles continuavam sendo moabitas. Os anos passaram. E algumas delas começaram a ter problemas. Esses dias eu ainda estava visitando o meu Facebook, né? Ainda existe, né? Facebook é que guarda os amigos antigos da gente, né? E aí eu estava vendo quantos dos meus amigos hoje não mais caminham com o Senhor. Ou talvez nunca sequer caminharam. Você está entendendo? Você está entendendo que às vezes por pressão a gente toma decisões que nos afastam da vontade, do centro da vontade de Deus. Olha, entenda uma coisa que é interessante. Moabe e Belém era uma distância de 50 a 80 quilômetros. Algo que alguém bem preparado fazia em um dia e meio no máximo. Só que 10 anos eles ficaram fora de lá. E sabe quando eles voltaram? Quando Noemi não tinha mais nada. Quando Noemi perdeu os filhos, quando Noemi perdeu o esposo, e ela ficou sabendo que agora, na terra dela, Deus estava abençoando, Deus estava trazendo alimento novamente. Aí ela cai em si, ela diz, eu vou voltar. Agora, talvez você está perguntando, mas e Ruth? Ruth é a fora da curva. Mas Ruth é a fora da curva, e é legal que Ruth, o livro leva o nome dela, mas ela vai falar lá no verso 16 só do capítulo 1, e ela vai falar aquele bom e velho versículo que nós usamos em quase tudo que é casamento, né? Em convite e casamento quase todos eles têm, né? Mas no verso 15, olha o que diz no verso 15. Noemi chama as suas noras e diz para elas, olha, então Noemi aconselhou, veja, deixa eu achar aqui, peraí. Não, um pouquinho antes. Verso 12, Noemi chama as suas noras e diz, voltem minhas filhas, vão, eu estou velha demais para ter outro marido. Ela começa a explicar, ela diz, voltem, porque ela decide voltar para Belém, e as noras dizem, não, a gente vai contigo. No processo, Noemi diz, volta, pode voltar. E a gente vai perceber que uma das noras, ela fica, ela não segue o caminho. Mas Ruth, isso está de forma bem clara no verso 16, Ruth diz assim, porém respondeu, não insista comigo que te deixe, e não mais a acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo. E aí o que é interessante no texto, ela diz, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth, sim, tem a sua história restaurada. Mas Ruth faz uma coisa, Ruth deixa Moabe para trás. Lembra que eu comecei dizendo que a gente tem Moabe como representação do lugar, que às vezes até pode ser bom, mas ele não é dirigido por Deus? Ruth, ela olha para Moabe e ela diz, tudo bem, tem a minha história, tem a minha infância, tem os meus familiares, mas não é o lugar que eu devo ficar. Sob pressão, nós muitas vezes escolhemos o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, nem sempre, ou na maior parte das vezes, não é o caminho que Deus tem reservado para mim e para você. Agora, de novo, Ruth teve redenção. Ruth, ela deixa Moabe para trás, e o que é maravilhoso, se você gastar um tempinho lendo Mateus capítulo 1, lá na genealogia de Jesus, você vai encontrar a bisavó de Davi, uma moabita, a Ruth. Sabe que Jesus está na genealogia de Davi. Ruth entrou na genealogia de Jesus. Mas por que Ruth entrou na genealogia de Jesus? Porque Ruth deixou Moabe para trás. Eu comecei dizendo que talvez alguns de nós estão em Moabe. Alguns de nós que estão aqui estão vivendo hoje situações que são fruto de decisões tomadas sob pressão. Essa é a realidade. E que você precisa entender que em algum momento
deve haver uma ruptura com isso, para que você possa viver aquilo que Deus tem reservado e preparado para você. Agora imagine, uma moabita, e de novo, os moabitas, eles tinham sérios problemas na sua forma na sua expressão de culto, por exemplo. Eles tinham um dos deuses dos moabitas, exigia dos moabitas sacrifício de crianças, por exemplo. Algo que Deus abomina. Dentre tantos outros deuses que eles tinham, um deles pedia isso. Então, era um povo complexo na sua expressão de espiritualidade. Aí, talvez muitos de nós hoje estão vivendo situações complexas, porque tomaram decisões sob pressão. Agora, nós temos também nesse texto, esse exemplo de Ruth, de alguém que, ainda que vivendo uma condição difícil, ela decide deixar aquilo para trás e caminhar em direção das promessas de Deus. Talvez você hoje aqui é alguém que se encontra ainda, de novo, num ambiente, numa situação que é fruto de decisão sob pressão. Não sei se é só eu que estou com calor, vocês estão com calor também? Está ligado o ar aí, irmão? Tá bom. A grande questão é eu e você, nós entendermos de fato aonde estamos hoje, aonde você está hoje. Como nós falamos, Moabe, enquanto é esse lugar de coisas que representam a descentralização da vontade de Deus, a gente tem em Betel, ali, a gente tem em Belém como a casa de pão, como lugar de alimento, como lugar de sustento. Sempre que você se voltar para caminhar em direção de Deus, você vai ser nutrido, sustentado, cuidado, alimentado por Ele. Ele vai cuidar da sua descendência. Ele vai cuidar da sua história. Mais uma vez, talvez a gente nunca parou para pensar nisso, ou a gente não parou para pensar com a seriedade devida. Aonde você está hoje? O que você vive hoje é fruto do quê? É fruto da obediência a Deus ou é fruto de uma pressão que você acabou decidindo qualquer coisa? E às vezes, irmãos, às vezes Deus vai intervir de forma poderosa e mudar o ambiente, mas às vezes Deus vai dizer para você: sai daí, muda, sai desse lugar, não é aí que eu plantei você. E eu sei que é algo muito difícil e pessoal, mas a orientação aqui nessa noite, através das Sagradas Escrituras, não é que você saia deixando tudo que você tem, mas é que você, de forma piedosa, sensível, você volte para as Sagradas Escrituras, você volte para o seu relacionamento com Deus, para avaliar o que você está vivendo hoje, está de acordo com aquilo que Deus pensou e planejou para você? Ou você está vivendo algo que é fruto do seu desespero? Porque se você está vivendo algo que é fruto do teu desespero, que é fruto de pressão, mais hora, menos hora, você vai ter problemas. Mais hora, menos hora, você vai começar a ver as coisas desaparecendo da sua vida. Mais hora, menos hora, você vai se ver como esse exemplo que eu dei do jugo desigual. Você vai se ver sendo pressionado por alguém que tem mais força que você, ou você vai se ver sendo esmagado por alguém que tem menos força que você, e você tem que carregar junto, por situações que você precisa carregar junto. Quantas pessoas que entram em situações que depois não conseguem sair, porque decidiram sob pressão, não consultaram a Deus, não pararam para dizer: Deus, meu caminho natural é correr para lá, é correr para a oferta, mas o que o Senhor tem para mim? Porque afinal de contas, o Senhor é o meu rei,
Como Elimeleque, Deus é o meu rei. Ele é o seu rei? Jesus é o seu rei? Ou ele é só o seu salvador? Não, ele é alguém que me salvou. Excelente mártir. Excelente resgatador. Mas meu Senhor, meu rei, não. Eu ainda reino. Eu ainda decido na minha vida. Eu ainda tomo as decisões. Sou eu que ainda manda em mim. Muito provavelmente, se você ainda é o Senhor da sua vida, as decisões que você tem tomado são decisões sob pressão. E são decisões que estão empurrando você para Moabe. Para um lugar onde Deus não quer que você esteja. Quantos e quantos, não é um, não é dois, é muitos. Por justas justificativas, perdem a sua família. Porque vamos ser honestos, você querer que os seus filhos, a sua casa, tenham uma condição melhor de vida, é justo, não é? Mas quantos, sobre a pressão de corresponder às expectativas, tomam decisões que estão completamente opostas àquilo que Deus tem para você? Ah, pastor, mas Deus não é soberano, Ele não me impediria de tomar as decisões erradas? Não. Ele é soberano a ponto de saber que até nas decisões erradas, Ele tem solução. Mas precisa, eu e você, apresentarmos arrependimento. Não existe situação que Deus não resolva. Não existe. Saiba disso. Se nós achamos que existe alguma situação que Deus não pode resolver, a gente não consegue entender ainda a soberania dEle. Ele é soberano. Toda e qualquer situação Ele pode resolver. Nem sempre é da forma como a gente gostaria. Como a gente vai encontrar, se você depois dedicar um tempinho lendo todo o livro de Ruth, você vai perceber que os filhos de Noemi não foram devolvidos, o marido de Noemi não foi devolvido, mas ela foi reestabelecida na sua nação, ela foi reestabelecida a vida, ela foi resgatada, houve um resgatador que mudou a história dela. Ruth teve a sua vida resgatada. Ou seja, a situação muito complexa. Imagina, agora ela estava saindo de um lugar que não era bem visto, e ela vai para um lugar aonde literalmente ela seria hostilizada. Porque ela sai de Moabe e vai para Belém. E os hebreus, eles não gostavam dos moabitas, e ela sai daqui e vai para cá, ela ia ser hostilizada. Mas se você for acompanhar o livro de Ruth, você vai ver que em todo o tempo ela foi muito bem tratada e cuidada por Deus. Porque não existe situação que Deus não resolva. Agora, o que há de entregarmos para isso? Arrependimento. Um reconhecimento claro que Deus, pequei. O coração do filho pródigo. Senhor, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, pequei contra o meu Pai, eu errei. E aí Deus vem, intervém. O problema é que às vezes nós estamos em Moabe e estamos justificando, dizendo, não, ok, a decisão que eu tomei de vir para cá era a decisão mais acertada, era a decisão lógica. Tudo bem que eu não ouvia Deus, mas era o que eu precisava no momento, era o dinheiro que eu precisava. Eu sei que eu negociei valores, eu sei que corrompi o meu temor a Deus e a minha fidelidade a Deus, mas era o dinheiro que eu precisava. Eu estava carente, ora bolas, eu tenho o direito de ser amado, de ser abraçado, eu estava carente, então eu estou aqui. Eu tenho minha justificativa. Você entende bem do que eu estou falando? Agora, se você está em Moabe, mas com o coração do filho pródigo, dizendo, Senhor, por pressão tomei essa decisão, por carência tomei essa decisão, por medo tomei essa decisão, por insegurança tomei essa decisão, por ganância tomei essa decisão, mas hoje eu me arrependo. Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para a tua presença. Eu quero voltar para a casa de pão, o lugar onde há alimento, o lugar onde eu sou sustentado por ti.
saiba que esse Deus soberano, se necessário for criar um caminho, uma ponte sobre as águas, Ele fará. Ele fará. Se for necessário Ele abrir o mar para que você encontre o destino que Ele tem preparado e planejado para você, Ele fará. Mas Ele precisa encontrar em mim, em você, fé o suficiente para nós nos arrependermos diante de um Deus que pode mudar todas as coisas. Você entende o que eu estou falando? Aonde você está hoje? Aonde as decisões sob pressão te levaram? Quero dar oportunidade para você nessa noite refletir sobre a sua jornada. Mas e agora, pastor? Agora eu já estou em Moab, instalado aqui, faz 10 anos. Já casei com Moabita, minha vida está feita. Deixa Moab para trás. Deixa Moab para trás. E vai ver aquilo que Deus tem para você. Lembra? Ruth, mesmo sendo Moabita, deixou Moab para trás. E você não encontra na genealogia de Jesus Noemi, que era dos hebreus. Mas você encontra a Ruth. Você encontra a Moabita. É isso que eu estou dizendo. Você pode ter dado passos muito errados na sua vida, porque a pressão, sob pressão você agiu errado, mas você tem a oportunidade hoje de deixar para trás e dizer, não, agora eu vou caminhar em direção da vontade de Deus. Eu vou avançar em direção dos propósitos dEle. E o meu passo vai ser em direção ao encontro dEle, da vontade dEle, do que Ele quer para mim. Pastor, como é que eu faço isso na prática? A primeira coisa, você precisa entender o que Deus tem de pensamentos a seu respeito. É importante você saber isso. Quais são as promessas de Deus sobre a sua vida? O que Ele quer que você faça e o que Ele quer que você não faça. Lembra que nós falamos domingo passado sobre o bem-aventurado? O bem-aventurado, ele sabe o que não deve fazer. Porque quando a pressão vier, ela não vai tirar de você decisões ruins. Porque quando você olha para a Bíblia, de novo, sempre nós seremos pressionados. Mas nós vamos encontrar homens e mulheres que, quando pressionados, eles entregam o melhor. Você vai encontrar uma série de exemplos, e um deles é a uva. Quando pressionada, ela entrega um produto de alegria. Você vai encontrar a azeitona lá, a oliva sendo pressionada, e ela entregando um azeite. Então, em todo o tempo, eu e você somos chamados a sermos pressionados. Aliás, chamados a sermos pressionados, não. Todo tempo nós seremos pressionados. Agora a questão é o que nós vamos entregar. Desespero, correria, ou nós vamos conscientemente, pressionados, entregar o melhor, entregar aquilo que Deus está produzindo na gente. Nessa noite eu queria convidar você a fazer essa reflexão. Convidar você a agir como Ruth, a ter esse coração transformado. E isso começa com uma decisão de arrependimento. Porque assim, não precisa ninguém dizer que você está em Moab. Você é a melhor pessoa para avaliar isso. É você, porque às vezes as pessoas vão dizer, olha, você está no lugar errado, e nem é o lugar errado. As pessoas acham. Você precisa entender que Deus fala com você. Por meio da sua palavra, Deus ministra com você. E tem coisa que Deus fala no seu coração aí. E que vão dar orientação se você está ou não no lugar errado. Se você está ou não em Moab. A grande questão é que muitas vezes as pessoas estão dizendo, não, aí é o lugar ideal para você. Quantos pais mandam seus filhos para Moab?
Não sei o que eu faço, mãe. Não sei o que eu faço, pai. Faz isso aqui dá mais dinheiro. Escolhe essa profissão aqui, essa profissão que dá mais grana. Deixa eu contar uma experiência e eu vou encerrar aqui. Alguns anos atrás, um jovem dessa igreja passou no concurso para a Brigada Militar. E aí, nesse concurso, ele tinha duas opções. Ele tinha Serra Gaúcha, Garibaldi, para ser mais exato, ou um bairro de Porto Alegre, que agora não consigo lembrar o nome, Restinga. O pessoal já até sabe, né? De tanto que eu contei essa história. Né? Então, é Restinga, gente. Agora eu vou contar, tá? Para quem não sabe. Quem já ouviu, o problema é de vocês. Ele tinha essas duas opções. E ele me liga, pastor, eu tenho a opção de ir para Serra. E era um menino órfão. Um menino que eu acompanhei os últimos momentos da mãe dele. E o último pedido que a mãe dele fez para mim e para minha esposa, pastor, ela chamava minha esposa de pastorinha, pastorinha, não deixe meu filho só. A gente orava para aquele moleque, a gente tinha um desejo como um filho. Nós não tínhamos filho também ainda na época. Ele me liga, pastor, tem duas opções, Garibaldi ou Restinga. Você acha que eu mandei ele para onde, irmãos? O que você acha? Garibaldi. Vai para a Serra, meu. Lá é mais tranquilo. No jornal você nem vem falar de crime na Serra. O italiano nem mata ninguém. Sei lá o que acontece lá. Agora na Restinga, toda hora está no jornal. E ele desligou o telefone. Legal, pastor, tá? Desligou o telefone. Deu 10 minutos, ele me liga, pastor, eu estava orando aqui. E o que o senhor falou faz sentido. Porque é verdade, na Serra não morre ninguém. Eles estão precisando de mim, é lá na Restinga. Eu desliguei o telefone, comecei a chorar de vergonha. De vergonha. Eu estava mandando o cara para Moabe. Vai lá, te preserva, querido. Vai bater a fome, não, vai para o lugar que é autopreservação. Eu estava mandando o cara para morrer. Só que na Restinga, ele cresceu, constituiu família, é pai de 2 filhos, está vivendo, está mudando histórias, está fazendo a diferença. Amém? Às vezes a gente aponta o caminho da autopreservação para as pessoas, manda as pessoas para Moabe. Quantos pais aqui, e agora uma palavra a você, pai, gênero masculino, você está mandando seu filho para Moabe o tempo todo, preservando ele, não está ensinando ele a fazer nada, está protegendo ele de tudo. Quando esse cara, quando esse moleque, quando esse menino, essa menina caírem na vida, vão ser massacrados. Ah, pastor, está amaldiçoando meu filho? Não, você está semeando. Depois não adianta dizer, Deus, me socorre. A gente fica todo o tempo escolhendo a melhor coisa. Não, isso aqui. E é óbvio que a gente quer o melhor para os nossos filhos. Eu sou pai. Mas o melhor para o meu filho é no centro da vontade de Deus. O melhor para a tua casa é você estar no centro da vontade de Deus. Eu atendi uma pessoa, um casal essa semana, e eu posso falar porque não é daqui, então está tudo certo. Eu atendi um casal na semana, foram feridos. E aí na hora de orar, deixa eu orar com vocês. E a minha oração foi, Deus, ajuda eles a não responder pela ferida, mas que eles possam responder pela direção de Deus. A gente responde pela pressão e a gente sofre mais ainda. Quando alguém fere você e você dá um passo atrás e diz, Deus, eu posso reagir a isso, mas eu posso ouvir a sua orientação e andar segundo a tua vontade, e eu quero fazer isso. Você é bem-aventurado, você é abençoado quando você faz isso. Amém? Primeiramente porque a nossa luta ela não é contra carne e sangue, não são pessoas
o nosso problema. O problema não era Moabe, nunca foi os moabitas. O problema sempre foi que o povo corria para a resposta mais rápida, para a solução imediata, para a autopreservação. Então nessa noite, eu quero dar oportunidade, não só para você, mas para todos nós, sondarmos nosso coração. Se você puder ficar de pé nessa hora. Crente, que você está aqui nessa noite. Você está onde? Aonde você está? Você está em Moabe ou você está em Belém? Você está na casa do pão ou você está num lugar aonde Deus não enviou você? A gente ontem estava gravando um material aqui sobre vida missional, sobre a nossa vida, uma vida que todo cristão precisa entender isso. A gente está em missão. E a gente acha que Deus nos salvou só para a gente ser crente. Deus nos salvou assim para a gente ter a segurança na vida eterna e está tudo certo. Só que na verdade Deus nos resgatou e nos enviou. Nós somos enviados dele nessa terra. Agora, se você estiver deslocado do lugar onde Ele quer que você esteja, você não vai ser enviado dele. Se você estiver num contexto de autopreservação, tentando se proteger da escassez, tentando se proteger das dificuldades, muito provavelmente é porque você não consegue ainda crer que serve um Deus que é soberano. Talvez, da mesma forma como Elimeleque tinha um nome que dizia, o meu Senhor é rei, mas ele não cria nisso. Talvez pode ser a mesma coisa com você. Você toda hora está escolhendo, eu toda hora estou escolhendo um lugar de autopreservação, porque não está convicto ainda no meu coração que o meu Senhor é rei. Basta uma palavra dele. Basta uma. Basta uma palavra dele e as coisas mudam. E nessa noite eu quero convidar você. Se você é uma dessas pessoas que se encontra em Moabe, que sabe que está deslocado do centro da vontade de Deus, que reconhece que Deus mandou você ficar e esperar e estar na casa de pão, mas você decidiu correr, eu quero convidar você ao arrependimento.